Bom dia, turma! Hoje nós vamos estudar probabilidade. Bom, para isso, primeiro precisamos entender algo que é chamado de acaso. Você sabe o que é o acaso? Bom, o acaso está presente em quase todas as situações da vida. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, teremos um dos dois resultados possíveis, cara ou coroa. O resultado final depende do acaso. Isso significa que não há como prever se o resultado será cara ou coroa. Situações como essa são conhecidas como fenômenos aleatórios, pois, mesmo repetidos várias vezes, sob condições semelhantes, os resultados continuam imprevisíveis. Tais situações são estudadas por um ramo da matemática que é chamado de teoria das probabilidades. Bom, a probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. Então, é isso que a gente vai calcular aqui, a chance de um determinado experimento acontecer. No exemplo 1, imagine um dado honesto, em forma de cubo, com faces marcadas com os números de 1 a 6. Ao jogá-lo, qualquer uma de suas 6 faces poderá cair virada para cima, não é mesmo? São 6 possibilidades que nós temos. Como o dado tem 6 faces, há uma chance em 6 de que determinado número saia na face de cima, quando eu jogar o dado. Então, esse é um estudo de probabilidade. Para calcular a probabilidade de sair o número 5, por exemplo, como é que a gente escreve essa probabilidade ao jogarmos um dado? Escrevemos P5 dentro do parênteses é igual a 1 sobre 6, uma fração. E o que essa fração representa? Bom, do lado esquerdo, nós temos o P, que significa a probabilidade do número 5. É isso que nós estamos buscando. E do lado direito, em cima da fração, o número 1 mostra que só há uma chance, ou seja, um número 5 no dado. E o denominador mostra que há 6 chances, ou seja, são 6 números ali no dado. Então, a parte de cima mostra uma única chance, ou seja, um único número 5. Num total de 6 chances, 6 possibilidades, 6 faces do dado. Bom, então a gente pode resumir a fórmula para o cálculo de probabilidade de qualquer evento ocorrer com essa aí que está na tela. A probabilidade de um evento é igual a o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Então, a probabilidade será uma fração. Vamos usar essa fórmula para calcular a probabilidade de que, quando lançamos um dado, saia um número ímpar. Bom, um dado tem 3 faces com números ímpares, não é mesmo? Número 1, número 3 e número 5. Por isso, o número de possibilidades favoráveis será 3. Então, o número que vai ficar em cima é o 3, porque só há 3 números ímpares no dado. Como o número total de possibilidades é 6, o denominador da fração é 6, porque há 6 possibilidades, 6 números ali no dado. Então, a probabilidade, o P, de sair um número ímpar vai ser igual a 3 em cima e 6 embaixo. Essa fração podemos simplificar, que se torna a fração 1 meio. Então, essa é a probabilidade de sair um número ímpar quando a gente joga um dado, ou seja, metade das chances, metade das vezes, pode sair um número ímpar. Por quê? Porque metade dos números do dado são ímpares. A probabilidade pode ser escrita como uma fração, um decimal ou porcentagem, né? Se a probabilidade a gente escreve primeiro como uma fração, ele pode ser transformado em um número decimal, que pode ser transformado em porcentagem. Então, observe. Essa probabilidade de 1 meio transformada em número decimal é só a gente dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 1 em cima dividido por 2 embaixo vai dar 0,5. E 0,5 pode ser escrito como porcentagem. Como é que a gente faz isso? É só multiplicar esse 0,5 por 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50. Então, 50% de chance de um número ímpar sair quando a gente joga um dado.
Um outro exemplo aqui. O baralho de cartas é formado por 52 cartas, divididas em 4 naipes. O naipe de copas, de paus, de ouro e espadas, sendo 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual é a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Então, como é que a gente vai montar essa probabilidade? Primeiro, no numerador, vai ficar o número de possibilidades favoráveis, ou seja, quantas cartas do naipe de paus existem? 13. Então, 13 fica em cima, são as cartas que a gente tem interesse. E no denominador fica o total de cartas, o total de possibilidades que pode ocorrer, 52 cartas no baralho. E essa fração, essa probabilidade, pode ser escrita como número decimal. Se a gente fizer a divisão, 13 dividido por 52 vai dar 0,25. E esse número decimal vezes 100, a gente vai ter a porcentagem 25% de chance de uma das cartas ser do naipe de paus. Quando você joga um dado, qual é a probabilidade de sair? Letra A, 1, 2. Então, você pensa, quantos números 2 existem no dado? Um só. Então, o número 1 vai estar no numerador da fração. E qual é o número total de números? São 6 números no dado, então o denominador é 6. Então, a fração a probabilidade é 1/6, ou seja, a probabilidade é de 1 em 6. Letra B. Qual é a probabilidade de sair um número par? Quantos números pares existem no dado? 3. Então, a fração vai ser 3/6. Por quê? Só existem 3 números pares, existem 6 números no total. E na letra C, um número maior do que 2. Quantos números maior do que 2 existem no dado? 4. Então, a fração seria 4/6, porque existem 4 números maiores que 2 num total de 6 números. E se a fração você puder simplificar, pode simplificar assim para você escrever o resultado na fração reduzida, certo? 2/3 nesse caso. Uma caixa tem 8 bolas azuis, 10 vermelhas e 7 brancas. Letra A. Qual a probabilidade de se retirar ao acaso uma bola azul? Então, como ficará a nossa fração, a nossa probabilidade? Em cima, eu vou escrever as bolas azuis, que é o que me interessa na questão. Quantas bolas azuis tem ali dentro? 8. E qual é o total de bolas? É o que vai ficar no denominador. Se a gente somar, 8 mais 10 mais 7 vai dar 25 bolas, certo? Então, a probabilidade é de 8 em 25 de sair uma bola azul. Letra B. Qual a probabilidade de que a bola retirada seja vermelha ou branca? Então, aqui no numerador, as bolas de interesse são vermelhas ou brancas. Então, nós vamos juntar, que vai dar 17, ou seja, 7 brancas mais 10 vermelhas, 17. Então, o numerador é a junção das bolas brancas e vermelhas. E o denominador continua sendo 25. 25 bolas no total. Então, a probabilidade é de 17 em 25. Na cidade de Ribeirão das Capivaras, fez-se uma pesquisa a respeito do sabor de sorvete preferido dos moradores. A cidade tem um total de 12.000 habitantes e foi escolhido um grupo de 600 pessoas para entrevista. Observe a tabela que foi elaborada com o resultado da pesquisa. Então, temos os sabores preferidos e o número de pessoas que preferem aquele sabor, certo? Letra A. Qual a probabilidade de uma pessoa goste de sorvete de morango e de chocolate e de baunilha? Dê as respostas em porcentagem. Então, como é que a gente vai analisar isso de acordo com a tabela? Primeiro, o número de respostas de cada sabor será o numerador da fração e o denominador será o total de pessoas que foram entrevistadas, 600. Então, assim a gente vai calcular a probabilidade de cada sabor. De morango, são 175 pessoas ali na tabela e o denominador é o total, 600.
Só que a gente vai transformar em decimal e, por fim, em porcentagem, para que a gente tenha a resposta em porcentagem. Então, dividindo o numerador pelo denominador, a gente tem esse valor decimal. E multiplicando por 100, a gente encontra a porcentagem. 29,16% das pessoas preferem o sabor de morango. E assim sucessivamente, com o de baunilha, que foram 100 pessoas. E na divisão, a gente vai ter 16,6%. E no de chocolate foram 215 pessoas. Dividindo, a gente tem, no final, 35,83% da preferência, certo? Letra B. Acreditando que a amostra da população tenha sido bem escolhida, quantas pessoas devem gostar de sorvete de morango? Então, aqui a gente não quer a probabilidade, nós queremos o valor. Uma estimativa. Como é que a gente vai fazer essa estimativa? Bom, o total da população é 12 mil. A entrevista que a gente viu foi feita só com 600 pessoas. Então, com esse resultado da entrevista, eu posso estimar com relação à população total, a preferência da população total. É só multiplicar a probabilidade de cada sabor por 12 mil, que é o valor da população total. Usaremos, nesse caso, a probabilidade em número decimal ou em fração, tá bom? Então, vamos lá. Morango, a resposta que a gente calculou para o morango foi o número decimal 0,2916, no slide passado. Vezes a população total de 12 mil, a gente encontra que mais ou menos 3.500 pessoas devem preferir o sabor de morango, e assim com os outros. Em baunilha, nós calculamos 0,1666. Vezes 12 mil vai dar aproximadamente 2.000 pessoas. E em chocolate também. 0,3583 vezes 12 mil vai dar aproximadamente 4.300 pessoas preferem o sabor de chocolate. Então, nesse caso, a gente usou a probabilidade para estimar a preferência do sabor de uma população inteira da cidade. Bom, finalizamos nosso conteúdo aqui e na atividade de hoje vocês farão as páginas 258 a 260, certo? E podem enviar para o portal até semana que vem, no dia 25, ok? Um beijo e um abraço apertado e até a próxima aula. Se precisar de mim, pode me procurar.